Olá! Agora que já sabemos como é que os nutrientes chegam às células, vamos hoje compreender como é que a célula usa alguns destes nutrientes para produzir energia. Ora bem, como vocês sabem, dos compostos orgânicos, quando estudamos os compostos orgânicos, o composto orgânico com função essencialmente energética eram os hidratos de carbono. Portanto, hoje, quando eu for falar de moléculas que vão fornecer energia, irei essencialmente falar de glucose. Outra vez direi glicose, nos apontamentos aparecerá glicose, portanto, estamos a falar da mesma molécula. Ora bem, temos aqui um esquema do que pode ser então aquilo que irá acontecer nas células, e eu digo nas células porque este fenómeno da respiração celular, isto é, o processo através do qual as células vão então obter energia, é um fenómeno que ocorre quer em células eucarióticas animais, quer em células eucarióticas vegetais. Eu sei que há entre vocês alguma falta de conhecimento, no sentido que pensavam que, por serem autotróficos, os seres com células eucarióticas vegetais não faziam respiração celular. Isto é errado, porque a fotossíntese é um processo que vai permitir às células a obtenção de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Sim, senhor, vamos imaginar, na fotossíntese produz-se então a tal glucose. No entanto, a célula depois precisa de transformar essa glucose, de a oxidar para poder obter energia, quer seja uma célula animal, quer seja uma célula vegetal. Por isso é que nestes esquemas que nós aqui temos, quer a célula animal, quer a célula vegetal, portanto aqui a célula animal, aqui a célula vegetal, possuem mitocôndrias, que temos aqui em grande plano. Portanto, e a mitocôndria, quando vocês deram os constituintes celulares, perceberam e falaram que a mitocôndria era um local onde havia produção de energia. Portanto, este é o primeiro aspecto que eu quero que vocês compreendam. O fenómeno da respiração celular processa-se quer em células eucarióticas animais, quer em células eucarióticas vegetais. O segundo é que o destino que a glucose vai ter, no sentido de produção de energia, vai depender da presença no meio de oxigênio ou da ausência no meio de oxigênio. Isto é, se houver oxigênio no meio, a glicose vai ser totalmente oxidada num fenómeno que nós vamos então designar de respiração celular. Se não houver oxigênio no meio, a glicose, ou glucose, sofre a primeira etapa, que é comum aos dois processos, sofre degradação. No entanto, tudo o que vem para aí, para a frente, já não é respiração celular, mas sim fermentação. O destino que a glicose ou que a glucose recebe quando chega à célula vai depender da existência ou não de oxigênio no meio. Se existir oxigênio, a glicose vai entrar num processo que nós iremos designar de respiração celular. Se não existir oxigênio suficiente no meio, então a glucose vai entrar num processo que nós iremos então designar de fermentação. Vamos, nesta altura, começar então a estudar o processo que a glucose sofre na ausência de oxigênio. Vamos então falar de fermentação. Ora bem, na fermentação, a primeira etapa vai ser uma etapa que é comum à respiração e que se designa de glicólise e que basicamente vai consistir numa série de reações que vão ter a capacidade de converter glucose em piruvato. E como é que isto se processa? Bom, a glucose, ao chegar à célula, vai ser fosforilada. Ela vai receber, então, fósforo. E por receber fósforo, ela vai se transformar numa outra molécula, portanto, uma molécula com fósforo, e esta ação vai ter para a célula duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que os compostos com fósforo têm maior dificuldade em atravessar a membrana e, portanto, deste modo a glicose não vai conseguir sair da célula. Em segundo lugar, porque a glicose ou a glucose foi convertido numa outra substância.
as concentrações de glicose na célula mantêm-se baixas, o que promove a entrada da mesma por difusão facilitada, essencialmente. Bom, este composto que foi então fosforilado vai sofrer uma outra fosforilação, embora esse fósforo já não venha do ATP, e a seguir vai ser dividido em duas moléculas de 3 carbonos cada uma, que é o que nós estamos aqui a ver. Portanto, nós tínhamos a molécula de glucose, que é uma molécula que tem 6 carbonos, e que nesta altura foi então convertida em duas moléculas com 3 carbonos cada. Portanto, ocorreu aqui a tal lise daquele composto que algures tinha sido fosforilado. Este composto, então, agora, que está aqui, que tem 3 carbonos, vai ser oxidado. Mais propriamente, vão-lhe ser retirados hidrogénios esses que vão ser usados para reduzir o NAD+, a NADH. Portanto, vamos ter oxidação deste composto de 3 carbonos e redução do NAD+, a NADH. Saliento que aqui está o número 2. Aqui está o número 2, significa que são duas moléculas. Não se esqueçam que uma molécula de glucose já foi originar duas moléculas daquele composto com 3 carbonos. Seguindo na reação, vamos tirar os fósforos a esta molécula. Fósforos esses que vão então juntar-se ao ADP e vão promover a formação de 4 ATPs. Desta forma, eu posso dizer então que nesta fase, nesta etapa, nesta tal glicólise, eu comecei por investir 2 ATPs, depois consegui libertar 4 ATPs, tive então um rendimento de mais 2 ATPs. Portanto, depois da desfosforilação deste composto, então, que tinha 3 carbonos, formaram-se, melhor dizendo, 2 moléculas de piruvato. O destino que o piruvato vai agora tomar depende então da presença ou não do meio de oxigênio. Como eu disse anteriormente, estamos a estudar a fermentação e, portanto, neste caso não há no meio oxigênio. O que é que vai então acontecer? Vamos imaginar as células musculares do indivíduo que está a fazer exercício físico intenso e que estão a necessitar de grandes quantidades de energia e o sistema circulatório não consegue fazer lá chegar oxigênio em tempo útil. Bom, estas células, depois de obterem o piruvato, vão fazer uma série de reações que vão acabar por converter esse piruvato em lactato, em ácido lático, que quando se acumula nas fibras musculares as faz contrair involuntariamente, causando então as queimbras. Perguntam-se vocês agora, bom, mas na passagem do piruvato para lactato não há libertação de ATP? Qual é a vantagem para as células de fazer esta fermentação? Já agora, a fermentação lática, porque leva à formação de lactato. A resposta é muito simples, meus amigos. Se nós nos ficássemos por este ponto da reação, nós teríamos então acumulação na célula de piruvato e teríamos acumulação na célula de NADH. O que é que isto ia implicar? Ia implicar que a certa altura deixariam de existir NAD+, para serem reduzidos. E então, se não existirem NAD+, a reação seria bloqueada aqui e nem sequer obtinha depois energia nenhuma. Deste modo, e como o NAD+, precisa de ser reposto, ocorre então este processo fermentativo de conversão do piruvato em lactato, em que basicamente a única coisa que vai ocorrer de importante, de significativo na fermentação lática é a oxidação de NADH a NAD+, e já agora a produção de lactato.
Um outro tipo de fermentação que nós iremos falar hoje é também a fermentação alcoólica, um processo que ocorre, por exemplo, no fabrico do vinho, no fabrico do pão. Quando nós deitamos as uvas ao lagar e as esmagamos, a casca da uva tem levedura e nós estamos a adicionar essa levedura ao sumo da uva. Quando amassamos farinha com água e metemos lá fermento de padeiro, o fermento tem levedura, estamos a adicionar leveduras a esse fermento. Estes micro-organismos, o que é que vão fazer? Eles vão fazer então o processo da fermentação alcoólica, em que basicamente temos aqui as etapas que já falamos, e depois pegamos novamente no piruvato. No caso da fermentação alcoólica, o piruvato vai ser descarboxilado, vai perder carbono. Portanto, temos 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glicose. Portanto, cada molécula de piruvato liberta um carbono. Vou formar 2 moléculas de álcool etílico. E reparem, a molécula de álcool etílico só tem 2 carbonos. Cada molécula de álcool etílico tem apenas, então, 2 carbonos. Neste caso, então, no caso da fermentação alcoólica, ocorre... Cá está a oxidação do NADH, que vai ser então oxidado e vai ser convertido em NAD+, e vai haver descarboxilação do piruvato, que vai então ser convertido em álcool etílico. É por causa desta libertação de CO2, que a massa, quando está a levedar, cresce, porque ela começa a acumular dióxido de carbono, ou, no caso, quando dizemos o vinho está a fermentar, se levanta a manta, porque efetivamente se está a libertar dióxido de carbono. No próximo vídeo, irei então falar do que irá acontecer à glicose na presença de oxigênio. Iremos então abordar a questão da respiração celular. Para terminar, portanto, salientar aqui os pontos essenciais. No caso da glicólise, portanto, há investimento de 2 ATPs, há a libertação de 4 ATPs, portanto, há um rendimento de 2 ATPs. Numa primeira etapa, na etapa da glicólise, o NAD+ é reduzido a NADH. Já nas fermentações, quer numa quer noutra, o NADH é oxidado a NAD+. Ainda uma outra diferença que é importante. No caso da fermentação alcoólica, há a libertação de dióxido de carbono. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem colocar aí na caixa dos comentários. Façam gosto e partilhem com os vossos colegas.